Solta essa corda. Eu estou falando com você, espírito da morte, que está colocando na cabeça dela, na cabeça dele, esse plano de tirar a própria vida. Você que tem aí em mãos uma corda, você está preparando o nó, você que está planejando se enforcar. Eu repreendo esse espírito maligno da morte, porque Deus, meu amigo, Ele vai te dar vida. Presta atenção, não é porque você está endividado que você tem um direito de tirar a própria vida. Não é porque você foi traído, abandonado, não é porque a sua família não crê mais em você que você tem um direito de tirar a sua própria vida. Eu repreendo esse espírito maligno da morte. Solta aí agora essa corda, joga no chão e levanta os teus braços aos céus. Nós vamos orar agora. E como servo do Deus vivo, eu desafio agora esse espírito da morte que está causando este problema, seja ele qual for, no casamento, na vida econômica, na saúde, na vida sentimental. Se não acontecer nada depois desta oração, então você faz o que você quiser. Mas agora, presta atenção, você vai fazer o que eu estou falando. Você vai agora levantar os seus braços aos céus e vai invocar o nome do Deus vivo. Jesus! Bispo, eu estou tremendo aqui, é o encosto. É o espírito maligno da morte que está saindo. Eu estou transpirando, eu estou com raiva. Eu quero desligar a televisão, eu quero desligar o rádio. Não desliga não, porque nós vamos falar com Deus. E vai ser agora. Fecha os olhos, pensa em Deus. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista, estou aqui, sou a saída pra tua vida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu repreendi o espírito maligno do suicídio que preencheu a mente dela, bombardeou a mente dele com pensamentos de suicídio. Por isso que ele estava preparando agora uma corda para se enforcar. Mas quem vai ser enforcado vai ser você. Espírito maligno do suicídio, solta a mente dela. Solta a mente dele agora, gritando, chorando, transpirando, seja como for, solta, solta, porque você perdeu, espírito maligno, perdeu a alma dela, a alma dele agora, para Jesus. Coloque a mão sobre o seu peito, faça uma pressão e diga em nome de Jesus: espírito maligno da morte, do suicídio, diga: saia! Respire profundo. Vamos lá, isso. Levanta as mãos aos céus e diga: meu Deus, repita: eu me entrego a ti, pois o Senhor me livrou da morte, para que eu te glorifique. Se você tem um copo com água, pegue aí em mãos, por favor.
Meu Deus, usa esta água e traga paz a todos que oram comigo. Se eu sou servo do Deus vivo, então agora aí, em casa, no trabalho, no hospital, ele vai receber o toque, o livramento, um sinal dos céus, um sinal de Deus vai acontecer agora, pois declara esta água abençoada. Pode beber e receba agora a resposta de Deus à nossa oração. Receba a paz, meu amigo, a paz porque Ele te perdoa. Jesus te perdoa pelos erros que você cometeu, escolhas erradas que você fez. Diga para Ele: eu me entrego a Ti, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Assim como o templo de Salomão, você que está em casa nos acompanhando pela televisão ou pelo computador, no trabalho, no hospital, olha para a imagem do templo. Assim como o templo foi cheio da presença de Deus, assim como milhares de pessoas já foram batizadas com o Espírito Santo neste lugar. Diga: eu serei o próximo. Neste domingo, eu serei o próximo a ser cheio do Teu Espírito. Receba forças para buscá-lo e coragem para obedecê-lo. Você que crê, diga: eu creio. Amém. Deus te livrou da morte, hein? Agora cabe você se batizar nas águas, para Ele escrever o seu nome no livro da vida. Quanto é que eu tenho que pagar? Nada. Você tem que crer. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Depois da vigília do Espírito Santo, aqui domingo ao pôr do sol no Templo de Salomão, nós vamos lhe batizar. Traga uma toalha, traga uma muda de roupa, traga um par de sandálias e nós vamos lhe batizar para você começar uma nova vida. Vai arrebentar. Quem estava pensando, hein, que você ia terminar o ano pior do que iniciou, vai ficar babando de inveja. Porque você vai terminar o ano, ó. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista, estou aqui, sou a saída. E de repente todas as portas se fecharam, então a gente se viu numa situação de total privação, de vergonha, de humilhação, dependendo de ajuda de familiares, até para se alimentar, tendo que pagar aluguel e não tendo nenhum recurso para isso. Meu nome é Gisele, eu tenho 33 anos, sou empresária. O meu marido sempre sustentou a casa, ele sempre conseguiu manter a casa e de repente eu vi ele desempregado e eu também, né? A gente com 2 crianças pequenas para cuidar, aluguel para pagar, e nós vimos todas as portas sendo fechadas. A gente sempre trabalhou, sempre batalhou, tudo que aparecia de trabalho, a gente nunca foi uma pessoa acomodada, né? Na época eu até formada em técnica em odontologia, e de repente todas as portas se fecharam, então a gente se viu numa situação de total privação, de vergonha, de humilhação, dependendo de ajuda de familiares, até para se alimentar, tendo que pagar aluguel e não tendo nenhum recurso para isso. E assim que eu cheguei na igreja, eu já até sabia a importância de ser dizimista, de ter Deus como primeiro na nossa vida, só que eu não praticava. E através dessa situação, eu me vi como o único que poderia me tirar daquela situação seria Deus, se eu me voltasse para Deus. E assim eu fiz um propósito com Deus de me tornar fiel, de me tornar dizimista, de colocar Ele como primeiro da minha vida. E também de sacrificar aquilo que Deus me desse, que no caso foi o emprego que eu pedi. Eu numa situação que mal tinha o que comer em casa, mal tinha recursos para pagar o aluguel, eu peguei o primeiro salário e sacrifiquei. E através disso, buscando, perseverando, sacrificando, priorizando Deus como primeiro, porque eu entendi que a partir do momento que eu colocasse Deus como primeiro, e a minha dependência nele, que nada me faltaria, independente da situação que eu passasse.
Através disso, Deus colocou uma situação. Eu, de funcionária, ganhando um salário muito baixo, eu abri a minha empresa, sem nenhum recurso, sem dinheiro, sem nada. Deus fez com que uma pessoa me procurasse, me propôs aquele negócio. E eu fui com a fé e com a coragem, sem ter nada, nenhum valor em mãos para investimento, para pagar pelo espaço. Era uma área de um aluguel bem alto. Eu trabalho na área de alimentação, eu não tinha o valor nem para comprar uma panela para começar a trabalhar. E aconteceu, eu abri a minha empresa desde o primeiro dia, arrebentando. Deus me honrou de uma forma, assim, extraordinária. Quem via, olhava, não acreditava. Falava como a gente vendendo comida, na época eu vendo comida típica, chegaram a falar, você como que consegue vender tanto vendendo feijão, farinha, vendendo arroz e feijão? 6 meses depois eu abri o segundo espaço, então eu conquistei tudo que eu não conquistei numa vida, num período de 1 ano, empresa, faturando muito alto, coisas que nem grandes empresas acredito que faturam o que eu faturava vendendo ali marmitex, comida para viagem. Foi criando situações, me deu uma casa confortável para eu morar, minhas filhas estudando em ótimos colégios. Então, tudo aquilo que a gente era privado antes, a gente começou a ter através de exercitar a fé e a fidelidade a Deus, colocando Ele em primeiro sempre na minha vida. E tudo indo bem, sempre arrebentando, prosperando, veio a pandemia. Logo no início da pandemia, eu perdi o meu contrato de maior faturamento, né? A minha empresa, a primeira que eu abri, eu perdi essa empresa e a outra foi fechada por decreto. Então eu não tinha recursos financeiros de imediato, não tinha de onde tirar nenhum valor para poder negociar. E passado alguns dias eu fui procurado, né, por uma pessoa. Deus colocou, eu não estava procurando, eu não fui atrás de ninguém, eu apenas coloquei a minha confiança em Deus e continuei crendo naquilo que eu buscava. Que se a gente é fiel, se eu sou fiel, se eu coloco Deus como primeiro, Deus vai me honrar. Consegui um investidor eu fui procurada por essa pessoa, pelo investidor, não fui atrás de ninguém. Consegui um investimento para poder negociar essa área. Eu consegui fechar esse contrato no melhor espaço, na melhor loja, com um espaço 3 vezes maior o que eu tinha antes. E a outra empresa no meio da pandemia, que tinha sido fechada por decreto, também perdi ela. Me foi devolvido também, Deus restituiu, consegui renovar esse contrato por mais 5 anos da outra loja. Abri uma outra vertente da minha empresa durante a pandemia. Então eu iniciei a pandemia perdendo tudo que eu tinha. Eu comecei a pandemia com as portas fechadas, mas não o céu fechado. E agora eu vou sair dessa pandemia com 6 novos espaços abertos. Vale a pena muito ser o segundo. Deus sempre vai ser o primeiro na minha vida. Olhe em sua volta. Nem sempre as pessoas odiaram tanto umas às outras. O século XX foi o que houve mais conflitos de guerra. Quantas gerações vivenciaram uma pandemia como esta? Quando se viu tamanhas fúrias da natureza desordenada? Tudo que vem acontecendo valida o que a Bíblia já diz há milhares de anos. O mundo está com prazo de validade. Mas o que acontecerá nessa terra, desde agora até que ela acabe? E qual a primeira revelação descrita em Apocalipse e o que ela significa? Vamos descobrir ao desvendar este livro considerado por muitos como misterioso. Domingo, ao cair da tarde. O estudo do Apocalipse.
você receberá orientações práticas à luz da Palavra de Deus que irão fortalecer a sua fé, renovar as suas forças e levá-lo ao verdadeiro encontro com Deus. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Chegue cedo e traga sua Bíblia. Antes dela ser dizimista, Gisele, de honrar a Deus, considerá-lo como a pessoa mais importante, ela trabalhava muito e não conquistava nada, fracassada, desempregada, endividada, humilhada, dependendo da família. Mas quando ela colocou Deus em primeiro lugar, porque ela já sabia o que ela tinha que fazer, mas ela não fazia. É como você, né, crente? Você evangélico, católico, você espírita, eu estou falando é com você, judeu. É com você mesmo, que diz que conhece as Escrituras Sagradas, mas o que adianta conhecer se você não obedece? Você é uma Gisele da vida. É uma Gisele da vida, fracassado. E Deus não pode fazer nada. Mas no dia que você praticar a palavra de Deus, Ele vai abrir as portas, Ele vai guiar os seus passos, você vai arrebentar nas vendas. Ela, que na pandemia sofreu o que sofreu, né? Sofreu o que sofreu, uma foi fechada, né, durante a pandemia, a outra ela perdeu. Mas, mesmo na pandemia, ela fechou um contrato que arrebentou e reabriu. Está aí prosperando. É isso que Deus quer fazer com você. Domingo agora, olha só. Convite do Pai. Não é convite da Igreja Universal não, hein? Tá aqui, é o convite do Pai para você. Na vigília do Espírito Santo. Em todo o tempo, amo o amigo. E para a hora da angústia, nasce o irmão. Tá aí, Provérbios 17, 17. Você que realmente é amigo desta pessoa que está aflita, endividada, desempregado, perdeu a empresa, está pensando no pior, traz ele, leva ele no templo da Universal. Domingo agora nós vamos consagrar, vamos colocar o óleo sobre o alto da sua cabeça. Esse óleo que eu apresentei aqui, ó, às 18 horas no templo de Salomão, eu vou usar para lhe consagrar. Você vai terminar o ano bem, você vai arrebentar, mas você tem que honrar a Deus. Você tem que respeitar a Deus. Você tem que obedecer à palavra de Deus. Você aceita o desafio? Está fechado, então. É assim que muitos se sentem. Incompletos. Do que adianta ter sucesso financeiro e um casamento fracassado? Faturar alto e ter que gastar quase tudo em remédios e tratamentos? Ter uma linda casa, mas dentro dela ser um inferno. Deitar na cama mais cara e macia e não conseguir pegar no sono, tomado por uma depressão. Só existe uma coisa que pode completar você: o Espírito Santo. Esta deve ser a sua prioridade. Quando você o quiser mais que tudo, Ele lhe dará mais que tudo que você quiser. Fogueira Santa, no Templo de Salomão. Procure uma igreja universal do Reino de Deus e saiba como participar. Meu nome é Bruno Dalbello, tenho 34 anos, sou empresário, moro aqui em Sorocaba, nessa casa maravilhosa que Deus nos deu. Nós temos uma empresa próspera, mas o mais importante é o Espírito Santo. Eu já com 13 anos de idade já tive essa experiência de trabalhar na feira com meu pai, pela necessidade. Então era um trabalho muito cansativo, né, que a gente tinha que acordar de manhã e dormir tarde, né, por conta dos estudos à noite. Eu vim de uma família muito humilde, né? Nós éramos conhecidos como os mais pobres da nossa família. A gente tinha carro velho, enfim, a gente trabalhava na feira, a gente estava para perder o nosso apartamento, pessoas indo para cortar a luz do nosso apartamento. Teve perda de carro roubado, a Kombi que a gente usava para trabalho pegou fogo. E não foram uma, a gente teve um acidente com uma outra Kombi também. Então foram várias situações de perdas em um curto espaço de tempo. Era uma situação realmente de muita humilhação.
e a gente não via saída para aquela situação. Então eu comecei a focar, né, e a planejar minha vida, pensando, olha, se eu tiver uma formação, né, estudar, eu vou mudar essa situação. E eu já tinha na minha mente, quando eu me formasse, essa situação iria mudar. Aí eu comecei a trabalhar, continuei trabalhando na feira e estudando engenharia. Né? A gente chegou até a se formar, arrumei um estágio na época, mas por conta de uma crise financeira no país, tive que retornar para a Feira Livre. E aquilo foi uma humilhação, porque as pessoas já sabiam que eu estava formado em engenharia. Então, comecei a ouvir muita piadinha, falando, olha, agora tem que ser engenheiro para trabalhar na feira. Então, foi realmente uma humilhação muito grande. Foi então que um dia, né, eu aceitei o convite do meu pai, que pela madrugada viu a programação da igreja e foi, né, participar da Igreja Universal. E eu vi uma mudança nele, eu vi uma diferença nas atitudes dele. Eu aceitei o convite e fui para a Igreja Universal. Só que ali, na primeira reunião, eu me lembro que eu ouvi falar de uma fé, algo diferente que eu nunca tinha ouvido falar na religião católica. Ouvi falar da campanha de Israel, e aí veio a primeira campanha. Eu cheguei na igreja no final de ano, e era a época de campanha de Israel. E eu comecei a ver os testemunhos ali, algo sobrenatural, inacreditável. As pessoas, elas transmitiam uma mensagem de felicidade, elas tinham ali uma coisa interna, uma alegria, que eu também queria conhecer. E aí eu ouvi falar do Espírito Santo. Eu sabia que era algo que era necessário, mais do que qualquer riqueza, mais do que bens materiais, porque eu ouvi elas dizendo que tinham essas riquezas, tinham carro, casa, mas que o mais importante era o Espírito Santo. Então, eu comecei a avaliar, falei, caramba, essa é a minha riqueza, eu preciso ter esse foco na minha vida. Então, eu foquei em buscar o Espírito Santo como Senhor da minha vida, para que Ele viesse a dar direção para o meu caminho. Então, eu comecei a aplicar, né? Peguei o meu envelope, o meu voto da campanha de Israel, e fui trabalhar no meu sacrifício. Ali eu entreguei não só o valor financeiro, mas eu entreguei a minha vida. E eu coloquei toda a minha força para buscar o Espírito Santo naquela tarde. E eu me lembro como se fosse hoje. O Espírito Santo veio sobre mim naquela data, me revestiu, me deu a certeza da salvação e me deu a certeza de que eu era um filho dele. A partir daquele momento, tudo mudou na minha vida. Eu tive essa confirmação, essa alegria, né? Houve um antes e um depois daquela data. Então, aquele dia ficou marcado na minha vida como o dia do meu batismo com o Espírito Santo. A partir daquele dia, eu recebi uma força que já não era mais somente o Bruno que lutava. Os projetos que eu fazia anteriormente passaram a dar certo. Deus passou a ser comigo em todas as áreas. Na minha vida sentimental, conheci a minha esposa dentro da igreja. Nós namoramos, noivamos e casamos, né? Uma mulher de Deus. Quando eu conheci o Bruno, eu já era da igreja. O que mais me chamou a atenção nele foi a espiritualidade dele, a postura dele, de um homem de Deus, um homem sério. E aquilo que me despertou mais ainda, falar, não, é ele que é a pessoa certa para mim. Porque eu tinha isso em mente, eu tenho que ter uma pessoa da fé realmente que vai me ajudar, não que vai me atrapalhar. Então eu falava assim, tem que ser um homem mais de Deus do que eu sou. E eu lembro do Bispo Macedo falar, ele profetizou ali, quem ajudar na construção desse templo vai ser rico. E eu peguei aquela palavra para mim, eu coloquei toda a minha força, eu fazia ofertas ali mesmo sem condição, a gente dava as nossas ofertas, dava o nosso voto, e ali a gente ajudou, nem que seja com um tijolinho na construção desse templo. E hoje a gente vê tudo que Deus tem construído em nossas vidas. Cada fogueira santa que eu fazia, Deus ele me dava mais certeza, mais força, ao ponto de nos últimos 2 anos a gente ter a oportunidade de abrir a nossa própria empresa. E hoje eu trabalho com a minha esposa, né? Nós temos uma empresa de consultoria, desenvolvimento de novos produtos, negócios, marketing, e nós prestamos serviços internacionais. Temos a oportunidade de viajar para o mundo todo. Estivemos recentemente nos Estados Unidos, no México, na Argentina, na China, e nesse caso veio a pandemia. E nós que trabalhávamos, né, para essa empresa internacional, nós tivemos essa benevolência de Deus, né? Tivemos esse cuidado. Nós não fomos desamparados, pelo contrário, a nossa vida ela cresceu ainda mais. Deus ele prosperou a nossa empresa, nós passamos a ter mais negócios, fechamos mais projetos,
né, a nossa vida continuou em evolução, ao ponto de nós crescermos ainda mais na pandemia. Inclusive, nessa última campanha, nós tivemos a alegria da nossa empresa prosperar tanto no meio da pandemia que nós pudemos pagar a conta de luz da igreja, da catedral aqui de Sorocaba sozinhos. Então a gente pagou a conta no mês de março, no mês de abril e no mês de maio demos o valor também referente a essa conta. A gente tem uma casa maravilhosa, que é a casa dos nossos sonhos. E mesmo essa casa tendo ficado do meu gosto, eu colocado tudo que eu quis aqui, mas o que eu mais gosto nessa casa é a paz. E as pessoas que entram aqui, elas falam, essa casa tem uma paz. As pessoas entram aqui e não querem mais ir embora, porque sentem essa diferença. O segredo para uma fogueira santa ela funcionar é você fazer a preparação dela. Você começar lá atrás já se avaliar, né? Como que eu estou, né, espiritualmente? O que eu tenho feito para Deus? Eu não faço para a igreja, não faço para a Igreja Universal, não faço para o Bispo Macedo. Eu faço realmente porque eu vejo ali a mão de Deus e eu sei para onde vai a minha oferta. Eu vejo o trabalho nos presídios, eu vejo o trabalho, né, ação social que é realizada pela igreja, eu vejo o trabalho que é feito, o conforto que nós temos dentro das igrejas Universal. Também tive a oportunidade de viajar, né, e conhecer a igreja fora do Brasil. Estive na igreja na Colômbia, no Uruguai, no México, né, nos Estados Unidos, e é o mesmo espírito, né? Isso é uma coisa que realmente é muito legal. A campanha de Israel ela é como uma avaliação, então ela é uma prova de fé, né? O nome diz, é uma prova. Então ali a nossa fé é aprovada. Então muita gente é reprovado, acaba não acertando porque esquece de fazer a parte espiritual, acaba focando somente no financeiro e não faz a parte espiritual. Ou ao contrário, faz somente a parte espiritual e não faz a financeira. Então é uma junção, né? São duas pernas, a perna espiritual e a perna financeira. Então com essas duas a gente vai com toda a força. Ele fez engenharia, mas agora trabalhava na feira, nada contra. Mas não era só isso não, a pobreza do Bruno não era falta de formação acadêmica, universitária, era a falta do Espírito Santo. Ele, quando recebeu o Espírito Santo, ele então foi transformado em um novo homem, hoje casado, realizado, bem-sucedido, hoje uma vida de qualidade. Meu amigo, essa é a proposta de Deus para você, o Espírito Santo. Presta atenção, para quem já é batizado com o Espírito Santo, quanto mais você sacrificar, mais Deus vai ganhar almas através de você. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você tem que priorizar o batismo com o Espírito Santo. E faltam poucos dias, hein? Faltam 12 dias para você subir no altar. Coloca aqui o plasma, por favor, da contagem regressiva. Faltam 12 dias para você subir no altar e fazer a sua parte. E Deus vai fazer a dele. A aliança vai ser completa. Neste domingo, às 18 horas, no estudo do Apocalipse, eu vou falar mais ao respeito. Dia 13 de dezembro é o dia da aliança com Deus. Vamos beber do cálice da salvação. Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar.